Saudações! Estamos iniciando mais um congresso Jean-Baptiste Rusteng, o 17º. No ano passado, Franca foi escolhida para ser a sede desse evento. Em razão da pandemia, ele foi realizado de forma virtual. Um ano se passou e mais uma vez esse evento será realizado virtualmente. Eu estou aqui representando e falando em nome do nosso estimado Felipe Salomão, que em razão de uma cirurgia está se recuperando e não pôde comparecer. No entanto, permanecemos irmanados pelo seu carinho. Sendo assim, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, desejamos trazer a sua presença nesse instante, nas vibrações íntimas de nossos corações, vibrando nas frequências da paz, do amor, da prosperidade material e prosperidade espiritual, trazendo sempre a nossa profunda gratidão. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Na sequência, Jorge Damas Martins. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria, mais uma vez, a partir da bela e aprazível cidade de Franca, iniciarmos o 17º Congresso Jean-Baptiste Rusteng, né? Esse grande trabalhador do Cristo que nos trouxe a bênção do Evangelho redivivo, né? Mais que o Evangelho redivivo, nos trouxe o consolo de entendermos o Evangelho e assim ele ficar vivo. Vivo em nós, como disse Pedro, né, para Jesus: para onde vamos, Senhor, se tu tens a palavra de vida? Eu vejo os 4 evangelhos de Rusteng como essa palavra de vida, que realmente alimenta, né? E foi escolhido para essa palestra o tema Cristo, o Alfa e o Ômega. No fundo, eu quero mais falar do Cristo do que necessariamente do Jesus histórico. E evidentemente que nós vamos nos basear demais e ter como norte o Jesus histórico, né? Mas eu quero falar do Cristo, o Alfa e o Ômega. Isso nós vemos no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, e no capítulo 21, versículo 6, e também nós encontramos no capítulo 22, versículo 13, ele dizendo, né: eu sou o Senhor, o Deus poderoso, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E todo aquele que tiver sede, eu vos darei da fonte da água viva. Muito bem. E aí, como que nós podemos ver esta ideia do princípio e o fim, né? Eu queria também reportar aqui para o início, para o levantamento dos nossos dados, a passagem de João no capítulo 1, né, quando ele diz: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez matéria. Então, pegando todos esses contextos, né, vamos analisar com maior profundidade a ideia do Cristo, princípio e fim. A obra de Petrobaldi diz que a origem, o sistema originário, aquilo que nós convencionamos falar como céu, como paraíso, né? Esse princípio originário, esse sistema era orgânico. E quando diz que era orgânico, significa que havia uma hierarquia,
de função e poder. Podemos imaginar esse organismo como os órgãos diferentes do nosso corpo, né? Cada um realiza uma função e todos eles juntos nós temos o organismo. Muitos começam até a ficar pensando que nessa hierarquia de função, um é melhor que o outro, um é mais importante do que o outro. Verdadeiramente não é assim, né? Para haver uma harmonia, um equilíbrio saudável no organismo, né? Cada órgão tem que realizar a sua função. E cada um é importante na sua função. O pulmão respirando, o coração fazendo a circulação, né? Os rins filtrando. E aí não existe uma hierarquia no sentido de privilégio, apenas de função. E cada um, então, está na sua faixa que podemos dizer assim, na sua faixa de competência. O rim entende de rim, o coração entende de coração, de circulação, e o pulmão de respiração, né? Não podemos inverter as coisas, botar o pulmão para a circulação, botar o coração para a respiração, não botar o rim para fazer o papel do cérebro. Não, cada um é perfeito, então, dentro da sua função. E fora da sua função é que deixa de ser perfeito. Ali há uma zona, podemos dizer, fora da sua função, há uma zona desconhecida, uma zona de não competência. Então, o que se esperava desse sistema harmônico é que cada um realizasse perfeitamente a sua função e não extrapolasse disso, né? Cada um desses seres, então, do sistema são como as notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, si, dó. Então, cada uma tem um tom, cada uma tem uma função, mas todas juntas formam uma sinfonia. Isso é o sistema, ou o céu, né, o paraíso originário. Cada um desse ser, desse sistema, é que as religiões colocam como criado à imagem e semelhança de Deus. A tradição judaica coloca como o Adão Cadmon, que é aquele que nada mais é do que uma prefiguração, né, da própria imagem divina. Por isso que o capítulo 1, versículo 8, que acabamos de citar do Apocalipse, fala assim: diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu sou o Alfa e o Ômega. Cada um de nós, então, éramos deuses, como está lá no Salmo de Asaf, no capítulo 82, versículo 6. Não sabeis que sois filhos do Altíssimo, sois deuses e filhos do Altíssimo? E Jesus repete essa mesma passagem, né, e diz mais em João, no capítulo 10, versículo 35. E as Escrituras não podem falhar. Então nós éramos deuses, ou melhor, nós éramos Cristo na nossa origem. Cada um de nós com a potencialidade divina, mas circunscrito à nossa função. Então cada um só era perfeito na função que exercia. E todos no conjunto formavam o sistema ou organismo. Cada um em si, então, realizando a sua função, era um Deus imanente. E o todo era o que chamamos do Deus transcendente, né? E esse conceito, então, mostra que cada um tinha a potencialidade divina. Sois deuses. Aí esse poder imenso, extraordinário, esse poder cósmico de não, podemos dizer, limitação, era a nossa origem. E isso significava uma força espiritual incrível, incrível. Quando houve a queda espiritual, e a gente falar em quando é complicado num ambiente de fora de tempo e espaço, eu peço vênia ao nosso querido ouvinte, né, que nos perdoe a dificuldade na linguagem, mas com a queda, o que aconteceu? Aqueles que exacerbaram da sua função,
que foram além, que exacerbaram o seu eu e entraram numa função desconhecida, como a função de ignorância, para, em estado de confusão, em estado de desordem, que precipitaram do sistema. Sem sair do sistema, porque o sistema é o todo, criaram um organismo às avessas, confuso, desordenado, que nós chamaríamos de antissistema, como explica o professor Pietro Baldi, né? Uma anti-organicidade, uma desordem. E é lógico que dentro da ordem do sistema, que continuou perfeito, divino, né? E podemos inclusive dizer com o Apocalipse, no capítulo 12, que só uma menor parte caiu, né, do infinito, e o que permaneceu foi o infinito, porque se nós tirarmos alguma coisa do infinito, o infinito continua infinito, né? Isso é uma impossibilidade. Então, o que saiu do infinito, né, o que saiu, ou melhor, que se desorganizou dentro do infinito, esses seres ficaram circunscritos naquilo que o Baldi chama de antissistema. E mais ainda, é importante, e essa é uma menor parte. E a maior parte, o Apocalipse fala numa linguagem simbólica, em 2/3 permaneceram, 2/3 aderente à vontade divina, e 1/3 que, sendo expulso, ou melhor, perdendo a harmonia originária, caiu em um estado de confusão. Evidentemente que, como éramos e somos, né? Porque, como diz o Apocalipse, é aquele que era, que é e que virá a ser. Então, esse poder divino em nós, em estado de confusão, cometeu uma desordem catastrófica, né? Evidentemente que com o poder mental dele, ele conseguiu descer com uma força incrível, como diz Jesus, né? Eu vi Satanás cair, Satanás quer dizer adversário, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e repare que a imagem não só é de rapidez, mas antes de tudo também de poder, porque o relâmpago é uma coisa extremamente forte, é uma das energias mais poderosas do universo, né? Que podemos assim imaginar, principalmente na conceituação de séculos e milhares de anos atrás. Então, essa força poderosa conseguiu um estado de confusão, de desordem mental, se precipitar. E a força mental dele foi saindo da fase espírito para a fase energia e para a fase matéria. Cada vez mais ele foi fechando-se em si mesmo. Já que o espírito é uma ideia e nós não podemos limitá-lo, caiu-se na energia, que é uma espiral, já vai se fechando, até chegar num ambiente mais fechado do átomo. E até, como explica a grande síntese de Pietro Baldi, até em sistemas inferiores à própria matéria, mas que são esses sistemas inconcebíveis para nós. Isso, dada a força espiritual, ou a força divina que cada Cristo tinha no sistema, né, dentro da função que exercia, esse poder é tal, um poder divino, que conseguiu tamanha desordem. Mas a essência espiritual ficou dentro dele. Diz o professor Pietro Baldi que o ser, na sua origem, era espírito, mas era Cristo, era espírito, mas que a potencialidade interna, no sentido de latência, era matéria. Aí o papel se inverteu. O espírito foi para dentro, por isso que agora a gente fala que o Cristo, do Cristo interno, do eu divino, do reino de Deus dentro de nós. Então o espírito foi para o interior, para o estado de latência, e a matéria foi projetada para fora. Ficamos, podemos dizer, encarcerados. Agora aquela luz, a luz crística, o Cristo em nós, e daí dizer Jesus, se alguém disser do Cristo, ele ali, ele acolá, não vá, não credes, porque ele está dentro de vós, agora ele ficou, podemos dizer, fechado dentro de nós.
E dentro desse novo ser que nós mesmos plasmamos, criamos, né? Transformando o espírito, coagulando ele em matéria, né? Mas ele, como uma mão de bronze, começa o seu movimento de abertura, que se chama evolução. Então, caímos com a involução, que foi rápida e poderosa, indo inclusive para estruturas abaixo da matéria, e começamos agora a subida pelo processo de evolução. É o filho pródigo, como fala a parábola, né? O filho pródigo era crístico na sua origem, né? Era alfa na sua origem. E ele agora sai da casa paterna, sai não no sentido geográfico, mas no sentido psicológico, fazendo uma distância psicológica, e ele então vai se adensando num mundo estranho, diferente da sua origem, estranho, né? Ditatorial. E mais ainda, agora, quando ele chega ao precipício, o mais baixo da sua queda, é que ele começa o trabalho de ascensão. E por que essa ascensão? Diz o professor Petrobaldi que a energia poderosa da queda foi se adensando e, como uma mola, ela foi cada vez mais empurrando para baixo no processo de pressão. E agora quando ele chega ao máximo da sua descida, essa mola vai ser aquilo que o Baldi chama no livro História de um Homem, a mola proporcionadora do progresso, né? Então, vem em forma de dor, da terapia da dor. E aí vem o arranque da evolução, que aí nada mais é do que voltar àquela energia que foi concentrada, agora essa energia vai ser descongelada. Olha, então, que é o processo da evolução. Por isso que o Cristo é o alfa, é a origem. E daí nós vamos caminhar para tirar esse Cristo de dentro de nós, esse Cristo interno, através do processo evolutivo, até voltarmos a ser Cristo. Ou como disse Jesus, fazer o que ele fez ou até obras maiores, dependendo da hierarquia de função que encontrávamos no sistema, né? Aí poderemos fazer aquilo que ele fez, que é da hierarquia dele, do seu posicionamento no sistema, e até coisas maiores, dependendo da organização em que nos encontrávamos, né? Do estado orgânico em que nos encontrávamos no sistema. Então, qual é o processo da evolução? É colocar o Cristo para fora, até manifestarmos ele em plenitude. Podemos dizer, já não sou eu mais, é Cristo. É Cristo totalmente em mim, é ele que é a minha vida. E aí ele será o ômega. Porque o que é o alfa e o ômega, né? É a primeira e a última letra do alfabeto. Então, é a origem e o fim, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, todo o projeto agora é de evoluirmos gradativamente para manifestarmos esse Cristo. E como que ocorre isso? Aí vem a pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que não podeis compreender no seu conjunto, né? Então, com a queda, o ser se manifesta em átomo, né? Vamos começar assim pelo átomo, que é o meio concebível que a gente pode conceber, né? Então o ser caiu na forma de átomo e agora ele vai para o projeto arcanjo, ou melhor, o Cristo se materializa em átomo e começa a evolução para o projeto arcanjo ou o projeto crístico, voltar ao estado originário, né? Então é como uma substância única, como a água, o H2O, né? Estava em forma gasosa, caiu passando pela forma líquida ou energética, daí se condensou na forma gelo, ficou congelada, né? E agora começa o processo de descongelamento. Nós vamos da matéria voltar para a energia psíquica e da energia psíquica, ou do líquido na imagem da água, para a forma gasosa outra vez, ou a forma espírito em toda a sua amplitude, né? Então a evolução nada mais é do que um projeto crístico. O que é o projeto crístico? É de manifestarmos Cristo, né? Então
padre Teilhard de Chardin, no seu livro O Fenômeno Humano, que o professor Petrobaldi analisa no livro A Descida dos Ideais, num capítulo maravilhoso, chamado O Meu Encontro com Teilhard de Chardin, um encontro de ideias. Ele fala que a evolução vai da ilha-esfera para a bioesfera, daí para a noosfera e da noosfera para a cristosfera. Então vamos lá. Ilha é matéria, então a evolução vai da ilha-esfera ou da esfera da matéria para a bioesfera, que é a esfera da biologia, que é a esfera da vida biológica, daí passando pelos reinos vegetal e animal, daí nós vamos para a noosfera, que é a esfera da nous, da mente, da razão, que é o estado em que nós nos encontramos, e da noosfera se caminha para a cristosfera, que é a esfera crística, a esfera divina, a esfera do espírito puro. E é interessante que o padre Teilhard de Chardin chama essa cristosfera da fase ômega, né? Então vai do alfa, lá da origem sistêmica, até a fase ômega, quando você recupera toda a sua integridade. E a evolução, então, segundo o Livro dos Espíritos, começa lá no átomo, né? No átomo, onde ele está no maior estado de concentração em si mesmo. Aí ele começa se desfazendo, né? Os elétrons girando em torno do átomo, né? Que formam uma identidade, né? E a primeira identidade nós temos o hidrogênio, um elétron girando em torno dele. Repare que ele está muito preso ao núcleo, esse elétron, porque o raio que liga o elétron ao núcleo está poderosíssimo, ele é menor, então ele gira em alta velocidade em torno do núcleo e ele está bastante fechado dentro dele. Depois, esse núcleo, por processo de evolução, vai colocando mais um átomo para fora, né? Com 2 átomos nós temos o hélio. Com 3 átomos nós temos o lítio, inclusive formando uma nova camada em volta do núcleo, né? Das muitas camadas que os átomos depois vão se desenvolvendo. Até nós chegarmos na identidade 92, que é o urânio, que é onde nós temos a fase dos elementos radioativos. Repare que o próprio nome diz, o elemento radioativo está irradiando, está se desprendendo, ele está deixando de ser matéria para se transformar em energia. E aí o raio que prende o elétron 92, né, que tem 92 elétrons o urânio, né, esse raio já está mais distante do núcleo e a sua força já é menor. Então há uma força, a força centrípeta e a força centrífuga é maior. Aí ele foge desse laço e vai para o mundo energético. Aí o que acontece? Ele, em vez de fazer um movimento mais de elipse e fechado, ele começa um movimento de espiral mais aberto, que é a energia, né? E aí o que nós estamos vendo nesse processo de evolução? É o Cristo cada vez se libertando, essa força divina, como se fosse uma mão de bronze, né, que vai se abrindo, né? Ou, como dizia o meu amigo Newton Boechat, né, tão amigo aí da cidade de Franca, né? Então, é essa mão que vai se dilatando, ou é a força da natureza, que está presente, latente em nós, que é o Deus imanente que está conosco, né? E que Paulo de Tarso coloca de uma forma muito interessante. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer, que é essa força latente. Aí vai se abrindo. Chega-se na fase energética, e o nível mais simples da fase energética é a gravitação. Repare que a gravitação está associada à matéria, né? Qualquer coisa que eu largo, cai. A gravitação está bem próxima da matéria. É o estado energético mais, podemos dizer, primitivo. Mas já começa esse processo de libertação. E aí nós temos lá, por exemplo, o espectro das cores, né? Começando antes das cores, né? No infravermelho, até chegar, passando por todas as cores, do arco-íris, até chegar lá no ultravioleta, né? Que seria um estágio mais elevado. O que são essas cores, né?
nada mais são do que vibrações. É o espírito vibrando e se abrindo de ondas longas e baixa frequência e baixo potencial, até chegar no ultravioleta, onde que as ondas serão mais curtas, de alta frequência, de alto potencial. E assim nós vamos, daí chegamos à fase da eletricidade, à fase do som, né? E a vida começa a cada vez mais a se expandir. Na fase da eletricidade, repare que a eletricidade é pan, né? Ela está extremamente aberta nessa espiral da fase energética, e ela, com a sua força incrível da eletricidade como um raio, e do raio nós temos também o surgimento da vida, né? Ela, com o seu poder, ela tenta penetrar no que ela encontra pela frente. E quando ela encontra a matéria pela frente, ela tenta fecundar a matéria, para transformar a matéria de inorgânica em orgânica, com a presença desse psiquismo rudimentar que é a eletricidade. E aí ela vai fecundar a matéria, né? E é lógico que matérias muito complexas, com muitos átomos, com muitos elétrons em volta, é mais difícil esse processo de penetração. Por isso que os elementos simples da vida, e aí a base da nossa vida nós chamamos de protoplasma, temos os átomos mais simples, né? O hidrogênio, o oxigênio, né? O nitrogênio, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. São elementos mais simples. Aí a eletricidade com mais facilidade penetra, porque ela tem menos dificuldade, porque a camada em volta eletrônica não impede a penetração, porque tem menos elétrons nas suas periferias, na sua periferia. Então, a base da vida orgânica nós temos aí no ectoplasma, né? E vai surgir a vida nos mares, com a bênção do sol, e dentro dos mares, nesse abraço céu e terra, ou do sol com a matéria, né? Vivificando tudo, como explica a grande síntese, nós temos o limiar da matéria orgânica, né? Então, houve toda uma evolução do reino mineral, passando pela sua fase de transição, que é, no caso, o vírus, né? Que não é nem vida, nem matéria. E aí entramos no reino vegetal, que faz toda a sua evolução, até as árvores mais competentes e etc. E até chegarmos também num elemento de transição entre o vegetal e o animal, que nós chamamos das plantas carnívoras, né? Então, um elemento de transição. E aí a evolução vai para o reino animal. Agora nós já saímos da ilha-esfera, da esfera da matéria, entramos na biosfera, dividida inicialmente nessas duas fases, o vegetal e o animal. Agora vai toda a evolução, né? O animal vai sair do mar, vai sair lá começar a rastejar como os répteis, né? Vai começar a voar como as aves, né? Vai então chegar à condição dos mamíferos, os animais mais adiantados nesse processo evolutivo, né? E o nosso querido André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos ensina que esses animais mais adiantados nós temos no cavalo, como o cavalo, inclusive com percepções extrasensoriais interessantíssimas entre o ser humano e o animal, o cavalo, né? Nós temos o cachorro, nós temos o gato, que também são domesticados e bem conhecidos de todos, né? Nós temos o golfinho, extremamente inteligente, o elefante, né? O macaco. Então, quando se chega nessa fase desses animais mais adiantados, desses mamíferos, ele cada vez vai podendo ficar mais com o fenômeno da desencarnação, mais do lado de lá, guardando melhor o psiquismo, o princípio, podemos dizer, espiritual, esse psiquismo ainda rudimentar, não consciente, mas ele começa a permanecer mais tempo do lado de lá, né? Se vocês olharem no nosso lar, tem o moar, né? Tem o burro, né? Que
e que carrega os doentes, né, em carruagem. Nós temos a presença, inclusive, de cavalos no plano espiritual, por mais tempo, quando, por exemplo, no livro lá que fala sobre a volta de Elias ao plano espiritual, quando o futuro João o Batista, né, o Elias, ele foi arrebatado em cavalos de fogo, em cavalos astrais, então espirituais, né? Como a obra de André Luiz no livro Nosso Lar bota também os muares, né, levando os doentes para as colônias espirituais, como nós temos a presença de aves também, que ficam também algum tempo no plano espiritual, mais tempo, de cachorros. No livro O Mundo Maior, de André Luiz, coloca como que são os cachorros e o policiamento dos cachorros, a guarda dele e o aprendizado, né, como guardiões no plano espiritual. E assim em muitas outras obras. Aí, então, é nessa fase, então, que ele já está com, podemos dizer, com potencial crístico já bem mais desperto, né, nessa fase mamífera. E aí, ao desencarnar e eles ficarem no plano espiritual, vai haver um maior impacto do magnetismo. Explica o Neo Lúcio para o seu neto, para o seu filho, o Rômulo Joviano, que era o chefe do Chico Xavier, o Neo Lúcio, né, que é o Arthur Joviano, explicando para o seu filho Rômulo Joviano que ele cuidava da Fazenda Modelo lá. E a Fazenda Modelo tinha lá os caprinos, né, e tinha também os bois, né, principalmente o boi indiano, que veio para se adaptar aqui nas terras brasileiras e encontrar a afinidade melhor desses animais com o nosso patrimônio aqui da nossa terra. E ele explica como esses animais eles vão se desenvolvendo e vão desenvolvendo a consciência através de magnetismo. Olha que coisa interessante, né? Então, também quando eles desencarnam, através desse impacto magnético, da hipnose, ele vai saindo do sono da inconsciência para o despertar da consciência. Né? Porque o que a queda gerou foi a inconsciência. Daí dizer muito bem o Carl Gustav Jung, né, que a queda se assemelha a essa dicotomia, né, entre consciente e inconsciente. Né? Criou-se a doença do inconsciente, agora nós temos que despertar para a consciência. E isso é interessante, que é a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: onde está a lei de Deus? Na vossa consciência. Ó, se a lei está na nossa consciência, por que então precisa vir mentores, missionários? Né? Aí os Espíritos explicam. É porque a gente desprezou e esqueceu. Então repare que a queda nada mais é do que um desprezo à lei divina, à lei da ordem, da harmonia. Então desprezo é desvalor, é tirar o preso, tirar o valor, o apreço, né? Então, desvalorizar. Se desvalorizou a lei, achando que se podia fazer o que quisesse, criando uma lei própria. Eu sou dono de mim mesmo, esquecendo da harmonia do conjunto, né? Do conjunto da obra. Então, foi essa atitude psicológica de desvalor da lei, do desprezo, que gerou o esquecimento, que é a doença do inconsciente, de termos ficado limitados no inconsciente. Aí, então, nessa fase animal, através do magnetismo, da hipnose, desse sono profundo que esses animais mais evoluídos ficam na zona espiritual, no plano espiritual, naquilo que Rustem chama de mundo ad hoc, então eles ficam lá recebendo tratamento hipnótico, tratamento magnético, até que despertam para a consciência. Surge a primeira lembrança de si mesmo, o primeiro estado de eu. O que Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, chama de o primeiro Adão. A palavra Adão é ad, ram. Ad é primeiro, ram é eu. É o primeiro eu. Um eu muito simples, muito rudimentar, mas que recebe 3 patrimônios maravilhosos, como explica a obra de Rustem. Recebe o patrimônio da consciência,
recebe o patrimônio do livre-arbítrio e recebe o patrimônio da liberdade, da responsabilidade. Então ele passa a ter razão, mesmo que simples, o rudimentar razão, vai receber também o livre-arbítrio, porque com a razão ele sabe já o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Então ele tem a razão. Sabendo o que é certo e o que é errado, ele tem um livre-arbítrio para escolher. E com esse livre-arbítrio para escolher, ele vai ter a responsabilidade. Se ele escolheu bem, ele vai seguir no bem. Se ele escolheu mal, ele vai ter as consequências da sua escolha, da escolha do mal. É interessante que é o que fala a pergunta 125 de O Livro dos Espíritos. Temos que chegar lá àquela perfeição crística, né? A meta da evolução. A gente só vai escolher se quer um caminho mais curto ou um caminho mais rápido. O caminho mais curto, diz a pergunta 122 de O Livro dos Espíritos, é quando a gente não comete erro. Não tem o chamado, olha como está lá, entre aspas, o pecado original. O primeiro pecado, o primeiro erro nessa trajetória evolutiva, né? E então, se você não comete esse erro, esse pecado, esse extravio, a palavra pecado quer dizer extravio. Ela era usada nos Jogos Olímpicos, da seta que não chegava ao alvo, né? A seta que saiu errado do arco, então ela não vai chegar ao alvo, à meta. Então é um extravio. Esse extravio é que é a tradução da palavra pecado, né? Então, ele, se não cometer extravio, ele segue na prática do bem. E essa era a ideia, se desmaterializando cada vez mais em encarnações fluídicas, semifluídicas e fluídicas, né? Para cada vez mais chegar à perfeição até a condição de espírito puro. Isso é o que o Rustem fala de seguir em linha reta para Deus. Esse reto não tem nada a ver com linha reta, com o reto aí no sentido da geometria, né? O reto aí é reto no sentido moral, de não cometer erro, né? De não cometer falha. É o que nos explica a questão 262 de O Livro dos Espíritos, né? Quando se era bem infantil, os seres maiores, os prepostos espirituais, né? Aqueles seres evoluídos que podemos imaginar que não caíram do sistema originário, esses espíritos prepostos cuidam da nossa evolução, como a gente cuida da criancinha. É assim que está no Livro dos Espíritos, né? E não deixa ela fazer algo errado porque ela não tem capacidade. Se ela vai mexer numa tomada, a gente não deixa, né? Se ela vai querer andar sem condição num ambiente, por exemplo, molhado, a gente não permite, não deixa ela atravessar uma rua até ela adquirir a sua maturidade. Então, olha o que fala a pergunta 262. Esses espíritos prepostos cuidam da nossa evolução por enquanto que a gente não tem capacidade. Aí o ser vai se desenvolvendo. E cada vez mais ele vai aprendendo com outros espíritos, vai aprendendo como que é as encarnações fluídicas, como são a vida dos sistemas, né? O processo educacional vai caminhando sempre junto com a prática, né? Então, é a ciência que ele vai aprendendo para deixar de ser ignorante, de deixar de ignorar. Ele, então, vai aprendendo as ciências e vai aprendendo o amor, né? Vai aprendendo a sabedoria, que diz o nosso Rustem e que o Dr. Bezerra também fala. São as duas asas que precisa o pássaro humano, né? A ciência e o amor, para ele cada vez ir despertando no campo da consciência e no campo da moral, até ele atingir a perfeição sideral, chegar à condição de espírito puro, ou à condição ômega, ou à condição crística, colocar toda a plenitude do Cristo para fora, né? Mas, diz essa pergunta 262 de O Livro dos Espíritos, que pode acontecer que quando ele deixa de ser criancinha, cada vez mais ele vai assumindo o livre-arbítrio dele. Lembra que eu falei? Razão, livre-arbítrio e responsabilidade. Conforme que ele vai se assenhorando da sua liberdade, é porque ele tem mais razão.
Ou melhor, é proporcional, ele tem mais capacidade. Então os espíritos vão deixando ele assumir a responsabilidade de si mesmo. E por que vocês poderiam dizer assim? Por que os espíritos querem que a gente assuma a responsabilidade sobre nós mesmos? Porque nós éramos seres crísticos, que tínhamos a responsabilidade de dizer sim ao esquema da lei. E não dissemos. Nós mesmos dissemos não, queremos fazer a nossa vontade, não a vontade divina. Como nos fala Francisco de Assis, que nós temos que colocar a nossa vontade como propriedade divina. E quisemos colocar como propriedade nossa. E fazer da vida uma desordem, cada um por si. E esquecendo, né, aquela ideia, cada um por si e Deus por todos, não havia nem essa possibilidade, é cada um por si e Deus está fora do meu projeto. Isso é que gerou essa tamanha queda. E o ser agora, ele tem que marchar como homem, mas então gradativamente ele fica livre, como ser consciente, né? Para ele sair desse primeiro estágio de Adão, do primeiro eu, para chegar ao eu pleno, que é o Cristo. Agora, quando ele então desobedece, olha como fala a questão 262, quando ele desobedece então o conselho dos bons espíritos, e nós temos que entender que bons espíritos são esses, tem que olhar lá a estágio de um espírito bom lá na escala espírita, né? Quando ele desatende ao conselho dos bons espíritos, é aí que há a queda do homem. Olha como o texto diz, né? Abre aspas, fecha aspas. A queda do homem. É assim, então, que começam as encarnações no campo humano. Então, nós temos aí 2 projetos, então, de evolução depois que ele atinge a razão, a responsabilidade e o livre-arbítrio, né? Ele pode ir em linha reta, sempre praticando o bem e não errando mais. Foi o caso histórico do Jesus de Nazaré, como nos explica a obra Os 4 Evangelhos de Rustem, seguiu em linha reta, reta aí no sentido de obediência no campo da moral, ou podemos ir fazendo grandes curvas, demorando no nosso projeto, com a chamada queda do homem. E a queda pode acontecer em níveis os mais variados. Se você era muito rudimentar no seu início, cometeu o erro bem no início mais rudimentar da sua evolução da consciência, você vai para planetas primitivos, né? Ou poderá cair num estágio de um planeta de prova e expiação, ou num estágio de um planeta de regeneração, ou num estágio de um planeta superior, né? Até em condição semifluídica, como foi o caso de Maria. De Maria, como explica o livro Os 4 Evangelhos de Rustem, né? Então, em todas essas faixas poderemos cair. Vamos, para sermos mais didáticos, colocar esta queda do homem na sua fase mais simples, né? No estado de planeta primitivo. E aí ele tem todo o desenvolvimento das reencarnações sucessivas nesse mundo primitivo. E, normalmente, no mundo primitivo, para ele sair, ele precisa da ajuda não só dos mentores, dos guias espirituais, mas também da participação de seres de outros planetas que vêm para ajudá-los nesse processo de evolução, né? Vindo reencarnar em planetas primitivos para dar um salto na ciência, um salto na moral, um salto na filosofia. Aí normalmente é quando esse ambiente primitivo se transforma em ambiente de prova e expiação, né? Até vi mesmo o Cristo planetário, o Cristo desse planeta, né? Que foi o responsável pela criação desse planeta e pelo desenvolvimento dos seres desse planeta e também do próprio planeta em si, para ele se descongelar, se desmaterializar e chegar a estágio fluídico, né? Ele que começou ainda denso, por isso que diz Rustem que os planetas são formados de fluidos impuros, sujos, contaminados, né?
porque é a matéria no seu estágio de condensação do espírito que caiu, então por isso impuro, e esses cristos planetários, eles acabam vindo, né, se manifestando como Cristo, né, se manifestou aqui na Terra, dando um grande salto na evolução do planeta, trazendo uma energia incrível da alma planetária, como é ele, né, responsável pela nossa evolução, chegando ao ponto de dividir a história em dois, e antes e depois dele, né, para dar esse grande salto de transformação e fazer com que o mundo saia da faixa primitiva, passe para a prova e expiação e comece a marchar para o estado de regeneração. Isso se faz de que forma? Se faz pelas reencarnações sucessivas. Então diz o Livro dos Espíritos, deixa eu beber uma aguinha aqui, na pergunta 167, que o espírito reencarna para expiar. Expiar o quê? Os seus erros. Olha só, qual a finalidade da encarnação? Expiação. Não é outra. Qual a finalidade da encarnação? Expiação. Aí continua a resposta. Melhoramento progressivo da humanidade. Então a gente vai expiando, vai melhorando. Vai expiando, vai melhorando. Vamos pagando os nossos erros, que nada mais significa do que o processo de purificação, uma verdadeira alquimia, em que você sai do chumbo para o ouro, ou do estado de impureza para o estado de pureza. Então, a finalidade então, da encarnação é expiação. E com isso nós vamos melhorando. E conforme que a gente vai melhorando, a gente vai encarnando menos e ficando mais no plano espiritual. E assim vai até chegar à condição de espírito puro. E aí não precisa mais encarnar. Então vamos devagarzinho. Depois da 167, vem a 168, né, no Livro dos Espíritos, em que lá é dito que até quando o espírito reencarna, até que se ache limpo de todas as impurezas, ou depois que ele expiou tudo, ou melhor, que ele purificou tudo. Que aquilo que estava sujo, contaminado, né, pela queda, fique agora perfeito, puro, harmonioso. Então, até quando o espírito encarna, até que ele se ache limpo de todas as impurezas. E aí, pergunta Kardec, e esse projeto, né, esse processo, como é que é? Ele é muito demorado? Aí vem a pergunta 68, né? É muito demorado isso? Sim, as encarnações são muito numerosas. E quanto mais a gente resistir nesse projeto de evolução, mais demorado mais precisaremos reencarnar. Mas sempre como terapia. Deus não castiga, é terapia. Veja, fomos nós que caímos, fomos nós que nos embrutecemos e agora nós ganhamos pela graça divina, a graça sistêmica, nada mais, nada menos do que a terapia da evolução. E a terapia se faz pelo processo das reencarnações sucessivas. E são muitas. E são quantas? Muitas pessoas perguntam, quantas são as reencarnações? Quantas forem necessárias para você sair do estado de impureza até chegar ao estado de pureza. Quantas forem necessárias. E sempre vamos chegar ao estado de pureza? Vamos, porque a vida é sábia. A vida é sábia. Kardec explica muito bem, né? Deus é todo-poderoso e todo-misericordioso. É assim que é o sistema, né? Os nossos irmãos em estado de perfeição sideral, eles são em si mesmo, né? Em si mesmo. Eles são poderosos e são também misericordiosos. Eu falei aqui, quando eu falei do Alfa e do Ômega, lá no capítulo 1, versículo 8 do Apocalipse, né? Que ele fala, eu sou um Deus todo-poderoso. Então tá aí, todo-poderoso. Mas no capítulo 21, né, tá dito algo muito importante, que nós já citamos aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega e concedo uma fonte de água da vida para aqueles que pedirem. Então é essa fonte de água viva, para que a gente nunca mais tenha sede, é que o Senhor vai nos dando, cada vez tendo mais vida, vida em si mesmo, vida em plenitude. Esse é o objetivo
da encarnação, ter vida plena. Que vida plena? Aquela vida do sistema. Vida em si mesmo, vida que não depende de nada, só depende de nós mesmos. Por aí, vida em si mesmo, né? Como diz o professor Carlos Torres Pastorino, vida imanente, vida em si mesmo. Então esse é o projeto, cada vez ele vai nos dando mais vida, e até quando chegarmos à condição de espírito puro. O espírito puro não precisa mais reencarnar. Então, em qualquer dos caminhos, o caminho de seguir em linha reta ou o caminho das muitas reencarnações expiatórias, o objetivo é chegar nesse estado da perfeição, dessa vida plena, e que é o que o Evangelho chama de Filho do Homem. Por 82 vezes, nos Evangelhos é dito que Jesus é o Filho do Homem. Filho do homem não tem nada a ver de dizer, então ele era filho, aqui ele nasceu aqui numa encarnação material como a nossa. Não, porque o próprio texto de Mateus e o texto de Lucas diz que ele nasceu de forma diferente. Não só nasceu de forma diferente, mas também deixou a vida planetária de forma diferente, né? Então, o seu nascimento foi diferente, foi uma materialização, e a sua saída planetária nada mais foi do que um processo de desmaterialização. Então, quando se fala que ele é filho do homem, está apenas dizendo que ele é o máximo que a humanidade conseguiu. Essa é uma expressão hebraica, como ensina o professor Huberto Roden, né? Que é uma expressão hebraica que diz: filho de alguma coisa, esse alguma coisa traz a qualidade do filho, né? Então, o filho da luz é o luminoso, o filho do amor é o amoroso, o filho do estrangeiro é o estrangeiro. Logo, o filho do homem é o homem em si mesmo, é o homem, plenamente homem, totalmente homem, que não tenha mais nada de animal. Então é 100% homem. Olha que interessante. É 100% homem sem nada de animal. A pergunta que não quer calar é quanto nós temos de homem, quanto nós temos de animal, né? Como é que está a tua onça, a sua onça interna, a sua serpente interna, né? Como é que está a sua preguiça, né? Então, quanto que nós temos ainda de animal? É mais 50% de homem, 50% de animal, 60% de homem, 40% de animal, 70% de homem, 30% de animal, até você ser o pleno homem, o totalmente homem, o filho do homem, ou o fruto do homem, o resultado final da evolução humana. E qual o resultado final? Qual o fruto da evolução humana? O filho do homem é aquele que é 100% homem, 0% animal. Por isso, quando uma pessoa pratica o bem, a gente diz assim: nossa, fulano é tão humano. Tão humano é aquele que pratica totalmente o bem, né? E logo, se pratica totalmente o bem, ele tem a perfeição sideral. E ele atingiu a plenitude em ciência e em moral, né? Então, só que em ciência ele continuará crescendo, mas em moral ele chegou à unidade de poder dizer: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As obras que eu faço, não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. Esse é o estado de perfeita unidade. E aí, nessa perfeita unidade, diz o professor Pietro Baldi, não se cai mais. Quando se readquire a potencialidade crística, não se cai mais. Aí vocês poderão dizer: mas antes nós éramos Cristo. Caímos. Agora, voltando a ser Cristo outra vez, a dimensão crística outra vez, a gente não pode cair? Poder pode, mas o Espírito aprendeu pela escola da evolução. A própria queda ensinou, então, a essas duas esferas. Qual essas duas esferas? Os espíritos que não caíram aprenderam com os que caíram, com as consequências da dor, né? E aqueles que caíram aprenderam com a própria dor em si, né? E agora, diante dessa costura, diante desse aprendizado, todos estão recuperados e o sistema voltou à plenitude da sua origem. Ou como diz Pietro Baldi, o mundo material
que é uma doença, deixou de existir. O universo é uma doença passageira, não sei da eternidade, que se fala tanto, né, sobre o pensamento baldiano, que é a pergunta, são as perguntas 85 e 86 do Livro dos Espíritos. Os dois mundos se conversam, o mundo material e o mundo espiritual, eles conversam, mas, no entanto, o mundo espiritual é o pré-existente, o mundo material surgiu depois, né? O mundo espiritual vai sobreviver a tudo e o mundo material vai acabar. Poderia até, olha como nos fala essas duas questões, poderia até o mundo material nem ter existido, que o mundo espiritual permaneceria. E aí nós vamos nessa construção agora, pelo projeto da evolução, colocando o Cristo cada vez mais para fora, até sermos plenamente Cristo. Podemos dizer, sermos filhos do homem, plenamente humanos, plenamente Cristo. E voltarmos à nossa origem. Então, agora não se cai mais quando se chega a essa dimensão crística, porque se aprendeu com o processo da evolução. E aqueles que não caíram, também não caem mais, porque aprenderam com os outros que caíram. Mas por enquanto que nós estamos nesse projeto da evolução, nós podemos cair. Por enquanto que não chegarmos à perfeição, poderemos fazer as nossas quedas, né? São as quedas diárias, são as quedas imensas, são quedas de tanta anulação de nós mesmos que perdemos, às vezes, até o nosso corpo espiritual, como nos explica a obra de André Luiz, principalmente o livro Libertação e o livro Evolução em Dois Mundos, sobre o ovoide, né? Ele ficou tanto numa monoideia de negação, tanto nessa ideia fixa de negação, que perdeu até a sua estrutura, podemos dizer, psicobiológica, né? O seu corpo espiritual, o seu corpo astral. É que ele vai se refazendo pelo campo magnético das encarnações. Por isso, muitos abortos, né? Abortos involuntários, necessariamente, ou mesmo do outro provocado, que nada mais está fazendo do que uma recuperação psicossomática, né, daquilo que você destruiu. E você poderia ir se destruindo até a mente em psicose, ou melhor, cair no mundo do reino animal. Poderia ir até querer a sua própria destruição, a sua anulação. Aí vocês poderiam dizer assim, mas pode um ser que já chegou no nível humano reencarnar como animal, reencarnar como planta e se destruir, deixar de existir? Sim. Porque se isso não fosse possível, o nosso livre-arbítrio teria terminado. Aí vocês poderiam dizer assim, ora, mas a doutrina espírita e outras correntes religiosas maravilhosas não falam o contrário? Pietro Baldi fala disso, só no sentido teórico, como possibilidade. E aí vamos explicar bem. Quando o ser era Cristo, ou melhor, quando ele tinha a potencialidade divina, e vocês poderão estudar isso bem no livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, num capítulo interessantíssimo do professor Pietro Baldi, que é a inteligência do diabo, né? Esse ser em queda poderosíssimo, e usando todo o seu potencial de adversidade ou oposição divina, ele tem força de ir lá para o mundo material, inclusive para estruturas abaixo da matéria, porque ele tem força divina. Por isso que ele tem essa capacidade de realizar essa destruição tão violenta. Mas depois que ele ficou inconsciente, guarda isso, depois que ele ficou inconsciente e que ele se limitou, e que essa mola que ele apertou, pressionou, começa a impulsioná-lo para cima, que a sua descarga energética terminou, colocando ali todo o seu potencial, porque ele era limitado dentro de uma hierarquia de função, ele não tinha a potencialidade do todo, e sim da sua função, né? Da sua perfeição relativa à sua função, chega um momento que esgota a sua energia de descer. E essa mola, então, começa a trazê-lo de volta. Só que ele agora está com a doença do inconsciente. Ele esqueceu a lei. Pergunta 621. E agora, então, quando ele vai redescobrindo
esta lei atinge esse nível, por exemplo, agora humano, por mais que eu queira me destruir, eu posso tentar, mas eu não tenho energia mais, aquela energia divina, para chegar a um tal ponto de destruição. Chega um ponto que eu perco a minha consciência. Olha que interessante. Vamos supor que eu quero regredir e faço força para regredir. Mas a minha força é muito pequena. E eu caio na inconsciência. Quando eu caio na inconsciência do animal, a vida continua me arrastando naquele impulso originário da queda, né? Então eu caio no mundo, podemos dizer assim, na fronteira do animal, mas eu não posso descer mais porque me falta energia psíquica, energia mental poderosa para isso, como explica tão bem o professor Pietro Baldi no livro Problemas Atuais, no capítulo sobre o livro tibetano dos mortos. No terceiro capítulo, que ele aborda sobre a reencarnação nesse precioso livro Problemas Atuais. Você perde essa capacidade de ir abaixo. Por isso que a doutrina fala de forma clara, que não existe a reencarnação, o mergulho nosso depois de atingir a humanidade no reino humano, logo no reino animal. Lógico, automaticamente, se eu não consigo nem chegar ao reino animal, como é que eu vou chegar ao ponto de me destruir? É impossível, porque caímos na inconsciência. E a própria lei da vida, na sua imensa harmonia, vai me reconstruindo, me jogando para o alto. Aí, se eu perdi o meu corpo perispiritual, o livro Os Mensageiros também explica como os dados magnéticos podem dar a sensação de morte e destruir o corpo espiritual da pessoa, né? Então, nesse exato momento, ele vai se reconstruindo por reencarnações. Normalmente, ele não consegue formar ainda um corpo todo, uma gestação toda. Ele vai repetindo várias vezes, até se assenhorando também em reuniões de desobsessão. O contato magnético com os médiuns, veja o livro Memórias de um Suicida, da dona Ivone do Amaral Pereira, né? Quando o médium Fernando da Luz, em algumas sessões de obsessão e outros médios, mostram isso, como se vai recuperando o corpo que foi desorganizado pela fixação mental, e aí o ser reconstrói o corpo. Vai tendo sempre oportunidade, sempre. As reencarnações são muito numerosas e o projeto crístico continua. Até um dia você poder dizer como Paulo, já não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. E aí, quando o seu viver é Cristo, você vai, como explica Santa Clara, na terapia do espelho, ou como explica Paulo, de espelho em espelho, você vai vendo face a face, até você olhar no espelho e ver Cristo. Aí a terapia da evolução chegou ao término. Aí você projeta Cristo, você é Ele, você voltou à sua origem, se reharmonizou outra vez. Então é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, como nos fala então o Apocalipse, né? Olha que legal, né? Vou repetir, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, capítulo 21, versículo 6, capítulo 22, versículo 13. É recorrente o ensino para botar na nossa cabeça que nós éramos Cristo e estamos voltando para Cristo. Até chegarmos no máximo do projeto nosso evolutivo e dizermos o sim que nós, contrário ou não da nossa queda. Aí nós vamos poder, no limiar da nossa entrada no sistema, nós vamos poder dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que é isso? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É o sim do não que gerou a sua queda. Agora você diz sim, nas tuas mãos eu entrego. Quer dizer, confio agora plenamente em ti, totalmente em ti, e quero seguir a lei da harmonia sistêmica. E aí vem a pergunta, né? Então, e que Jesus recita o Salmo 22,
que começa assim: meu Deus, por que me abandonaste? Que é um salmo lindíssimo da autoconfiança e que mostra para que tem que haver esse afastamento divino para a criatura só em si mesmo poder dizer um sim rotundo, forte, poderoso, um sim. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então nós vamos de Cristo a Cristo, de alfa a ômega, realizando o abençoado projeto de reconstrução de nós mesmos, né? Olha, eu desejo que esse congresso seja abençoado para todos, né? Seja de muita inspiração para todos, de abertura de consciência, que seja um congresso que o lema seja cristificação. Cristo em nós, plenamente em nós, vive em nós, um com Ele, espelho, face a face. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então das leis os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o Verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade. Voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar o ser humano sem ter luz? Se és estrela, se és farol, se és Jesus, minha alma, pois, vos pede, vos implora. Vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que a escola de Rustem, de Pietro Baldi, de Kardec, vivida pelos queridos Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio, que é plasmada pelo anjo Ismael para as terras do Cruzeiro, é luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus, um excelente congresso para todos. Um beijo, querida Franca, um beijo, querida comunidade da internet. Muita paz.